Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Diego falando do seu canal de Química aqui no YouTube e o canal Sala da Química. Começando finalmente, meus queridos, os trabalhos para 2019. No vídeo de hoje, galera, nós vamos começar aqui no canal uma playlist para quem tem muita dificuldade com a Química, para aquela galera que não tem base, que não aprendeu direito essa disciplina na escola ou de fato tem muita dificuldade. Então, se esse é o seu caso, ou se você conhecer mais colegas que têm esse problema grave com a química, eu vou fazer com vocês esse trabalho para atender essas necessidades. Você aqui vai aprender a aprender química. Então vai logo sentando o dedo no like e compartilha esse vídeo com todos os seus colegas, sua família, seu cachorro, todo mundo. A galera que quer aprender química, aqui é o lugar certo. E na aula de hoje nós vamos começar com uma temática muito básica da química, estados físicos da matéria. Você conhece bem os estados físicos da matéria? Sabe que quando uma substância pura muda de estado físico, a temperatura se mantém constante? Eu vou te ensinar isso de uma forma muito simples e com experimento. Vem comigo! Muito bem, meus queridos, quando nós falamos de estados físicos da matéria, primeira coisa basicona que você precisa saber é que ela é dividida em três: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Cada um desses estados físicos, meus queridos, diferem um do outro pelas características das partículas que o compõem. No estado sólido, você tem um grau máximo de organização das partículas, ou seja, nesse estado físico, as moléculas estão muito próximas umas das outras, elas têm pouquíssima liberdade de movimento, elas se movimentam, mas a uma velocidade muito baixa, ou seja, no estado sólido, as partículas têm uma energia cinética muito baixa, existe pouquíssimo espaço vazio entre elas, uma vez que elas estão muito unidas, e essa união, galera, ela cria uma coisa que somente o estado sólido possui, que é o que nós chamamos de retículo cristalino. O que é o retículo cristalino, galera? Retículo cristalino é a estrutura que representa o grau máximo de organização das partículas. E, logicamente, que esse grau máximo de organização só é alcançado no estado sólido. Portanto, quando a gente falar em estado físico sólido da matéria, o que você precisa lembrar? É o estado que as partículas estão muito próximas umas das outras, elas têm pouca liberdade de movimento, existe pouco espaço vazio entre elas e elas têm uma energia cinética muito baixa. Lembrem-se dessas características, meus queridos, elas são fundamentais. Agora vamos falar um pouquinho sobre o estado líquido. O estado líquido da matéria já é um estado que as partículas elas já têm uma certa liberdade de movimento. Elas conseguem se movimentar um pouco mais, ou seja, elas têm mais energia cinética que o estado sólido. O estado líquido, detalhe importante, não possui retículo cristalino. Esse grau máximo de organização é só conseguido no estado sólido. Então, as partículas têm mais liberdade de movimento, elas têm mais energia cinética e existe um pouco mais de espaço vazio entre elas. O estado gasoso, galerinha, é o caos molecular. Quando a gente fala em estado físico gasoso, a primeira coisa que você tem que pensar, altíssima energia cinética. As moléculas elas têm uma velocidade muito grande, não esqueça que energia cinética é energia associada a movimento, tá bom, pessoal? Então, quando a gente diz que o estado gasoso ele tem uma energia cinética muito alta, quer dizer que as partículas elas se movem a uma velocidade muito alta, elas têm muita liberdade de movimento, obviamente que não há retículo cristalino, mais uma vez, isso só existe no estado sólido. No estado gasoso, você tem uma grande distância entre as moléculas também, elas se atraem muito fracamente e devido a esse movimento muito rápido, o estado gasoso é considerado o caos. Nós podemos até dizer que o estado gasoso ele é o estado físico da matéria de maior entropia. Para você que não sabe o que significa a palavra entropia, num linguajar muito simples, a gente usa essa palavra na termodinâmica para simbolizar desordem.
no caso, desordem molecular. Então, quando a gente fala que o estado físico gasoso é o estado da matéria de maior entropia, nós queremos dizer, na verdade, que ele é o estado físico da matéria de maior desordem molecular. Vamos seguindo, galerinha. Agora eu quero que vocês observem comigo esta tabela que está na tela. Com essa tabela, eu vou conseguir te explicar exatamente as principais características dos três estados físicos da matéria, com relação à forma, a volume e a compressibilidade. Primeiro, vamos começar falando sobre forma. Forma, galera, no sentido literal da palavra, é o formato que aquele estado físico adquire dependendo de qual recipiente você o coloque. Vamos começar falando sobre o estado sólido. Estado sólido apresenta forma própria. O que isso significa? Que um sólido ele tem uma forma que é dele. Ele não se adequa ao formato do recipiente quando você vai trocando ele de recipientes. Um exemplo, você tem uma pedra de gelo. Uma pedra de gelo normalmente tem um formato cúbico, certo? A gente chama cubo de gelo. Se você pega um cubo de gelo e coloca ele dentro de um copo, ele vai continuar sendo um cubo de gelo. Ele não vai se adequar ao formato do copo. Agora, se você pega esse cubo de gelo e coloca em um prato, ele vai continuar tendo uma forma própria, a forma de cubo. Então a gente pode dizer que o estado sólido, o estado físico da matéria sólido, ele apresenta uma forma própria, ou seja, não depende do recipiente que ele está contido. Agora, se a gente falar do estado líquido, a coisa já muda de figura. Vocês sabem que quando a gente coloca um líquido em um recipiente, o líquido se espalha. Então ele se adequa ao formato do recipiente. Exemplo, se você pega água líquida e colocar em um copo, a água vai adquirir o formato do copo. Se você colocar água líquida em uma panela, a água vai adquirir o formato da panela. Por qual motivo? Um líquido se adequa em forma ao recipiente que ele está contido. Lembrando, meus queridos, que isso tudo é devido ao movimento e à fluidez das partículas. Como no estado sólido as partículas praticamente não têm liberdade de movimento e a força de atração é muito alta, então elas vão manter um formato próprio. Já o estado líquido, as partículas têm mais liberdade de movimento, elas conseguem se adequar ao formato do recipiente. E o estado gasoso, meus queridos, nesse aspecto, ele é bem parecido com o estado líquido. As partículas, elas se adequam ao formato do recipiente. Então, se você colocar um gás dentro de um recipiente cilíndrico, ele vai adquirir um formato cilíndrico. Se você colocar um gás dentro de um recipiente quadrado, ele vai adquirir o formato quadrado. Portanto, o líquido e o gás se adequam em forma ao recipiente. O estado sólido tem uma forma própria, não dependendo do recipiente que ele está contido. No quesito volume, galera, que é o espaço que o estado físico da matéria vai ocupar, a gente precisa ressaltar que o estado sólido ele possui um volume constante, ou seja, o volume dele não se adequa ao formato do recipiente que ele está contido. Um exemplo, se você tem um cubo de gelo que ele tem um volume, sei lá, de 5 centímetros cúbicos, se você pegar esse cubo de gelo e colocar dentro de um copo, ele vai continuar ocupando 5 centímetros cúbicos de espaço. E aí você pega esse gelo e coloca num prato, ele vai continuar ocupando um espaço de 5 centímetros cúbicos, ou seja, o volume de um sólido é constante, não dependendo do recipiente que ele está contido. Agora, galera, no estado líquido, o volume dele também é constante, ele não depende do recipiente que está contido. Então, se você pegar, por exemplo, 1 litro de água, colocar num copo, você vai ter 1 litro de água. Pega esse 1 litro de água, coloca numa jarra. Quanto você vai ter? 1 litro de água. Isso significa, portanto, que o estado líquido apresenta um volume constante. Agora, galera, uma parte que normalmente o pessoal se enrola é com relação à forma e volume do estado líquido. Não se confunda. A forma do líquido depende do recipiente, mas o volume dele não. Vamos fazer uma associação desses dois links aí para vocês entenderem melhor? Vamos lá. 1 litro de água. Eu coloco no copo, eu vou ter 1 litro de água e o formato do copo. Eu pego essa água e coloco numa jarra. Quantos litros eu terei? Continuo com 1 litro. Mas vocês concordam comigo que o formato vai ser da jarra?
qual é a conclusão que a gente tira? A água, que é um líquido, possui um volume constante, mas a forma depende do recipiente que ela está contida. Agora, meus queridos, quando a gente fala em volume do estado gasoso, até o volume do gás depende do recipiente que ele está contido. Porque a gente lembra que um gás, quando você coloca ele dentro de um frasco, ele se espalha, ele ocupa todo o espaço que você dá para ele. Então, se você colocar um gás num recipiente de 1 metro cúbico, ele vai ter o volume de 1 metro cúbico, ou seja, o volume interno do recipiente. Se você pega essa mesma quantidade de gás e transfere para um recipiente de 10 metros cúbicos, ele vai ocupar um novo volume de 10 metros cúbicos. Então, o estado gasoso, tanto a forma quanto o volume dele, são dependentes do recipiente que ele está contido. Galera, com relação à compressibilidade, como é que os estados físicos eles se comportam? Primeiro entenda o que é compressibilidade. Compressibilidade é a deformação que a gente pode causar em um material quando nós o submetemos à ação de uma força. Vamos começar falando sobre o estado sólido. O estado sólido ele tem uma compressibilidade muito baixa. Isso acontece porque, como as partículas elas estão muito juntas e quase não existe espaço vazio entre elas, quando você submete o estado sólido a uma força, a uma compressão, ele praticamente não vai se deformar. Vamos dar uma olhada nesse exemplo da seringa. Observem que eu coloquei um sólido no interior da seringa, empurrei o êmbolo e vocês estão percebendo que o êmbolo praticamente não se movimenta. E isso acontece porque o estado físico sólido da matéria é o estado de menor compressibilidade. Como as partículas estão muito próximas umas das outras, existe pouco espaço vazio entre elas, eu não consigo aproximá-las ainda mais ou tenho muita dificuldade para fazer isso. Então lembre-se, estado sólido é o estado da matéria de menor compressibilidade, mais baixa. Com relação ao estado líquido, ele possui uma compressibilidade baixa. O sólido, muito baixa, o líquido, baixa. Vejam mais uma vez aí, meus queridos, o exemplo da seringa, dessa vez eu colocando água líquida no seu interior. Quando eu coloco água líquida no interior da seringa, fecho e empurro o êmbolo, nós percebemos que existe uma leve movimentação. Isso significa que o estado físico líquido da matéria possui uma compressibilidade baixa, no entanto, um pouco maior quando a gente compara com o sólido. Já o estado gasoso, a compressibilidade dele, galera, é alta, é a maior compressibilidade que você tem. Lembra que as partículas no estado gasoso elas estão muito afastadas umas das outras? Então, por esse afastamento, por essa distância, quando eu coloco o gás dentro da seringa e comprimo o êmbolo, vocês observam aí que eu posso empurrar e puxar o êmbolo livremente, por quê? Estado físico gasoso é o de maior compressibilidade. Ressaltando, meus queridos, que todas essas características que nós vimos de cada um desses estados físicos são devido basicamente às forças de atração e repulsão entre essas partículas e à distância entre elas. No estado sólido, prevalecem forças de atração. Distância entre as partículas muito pequena. Estado líquido, existe um equilíbrio entre as forças de atração e repulsão. A distância entre as moléculas é um pouco maior. No estado gasoso, as forças de repulsão prevalecem sobre as forças de atração e a distância entre as partículas é muito grande. Show de bola, meus queridos! Tudo claro? Beleza! E aí, meus queridos, gostaram dessa primeira parte da nossa aula sobre estados físicos da matéria? Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Qualquer dúvida também, galera, só deixar nos comentários. E você que ainda não apertou o botãozinho do like, não esqueça de fazer isso para me ajudar nesse trabalho. Lembrem-se que meu objetivo aqui, galera, com essa sequência de aulas que eu estou fazendo para vocês, é pegar você, meu querido aluno, que tem um problema com a química, ou a química é um terror para você, se não aprendeu legal essa disciplina, você vai aprender aqui no YouTube comigo de forma totalmente gratuita. Compartilha com todos os seus amigos que têm essa dificuldade com essa disciplina, que eu tô aqui para ajudar. Lembrando que essa videoaula ela continua, tá, galera? Isso aqui foi só a pontinha do iceberg, só a introdução
apresentando para vocês aí as principais características de cada estado físico. Na próxima aula a gente vai falar sobre mudanças de estado físico, vamos continuar, vou fazer experimentos com vocês, vem muita coisa aí, galera. Mas você precisa se inscrever no canal e não esqueçam de verificar se as notificações estão ativas, tá, galera? Para toda vez que eu subir um vídeo novo, você ser avisado. Eu vou ficando por aqui e logo a gente vai voltar com a segunda parte da nossa aula de estados físicos da matéria. Foi um prazer estar com vocês, meus queridos. Meu nome é Diego e eu tô aqui para ajudar você que tem problema na química. Forte abraço para todos vocês e até a próxima, galera! Valeu!